Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império. Pessoal, vamos a uma dica interessante de gramática, porque veja bem, eu sei que existem dúvidas em relação a essa questão que eu estaria apresentando agora. É o seguinte, falaremos a respeito do verbo to write. O verbo to write, tudo bem? É o verbo escrever, tá? É um verbo irregular. O passado é wrote e o particípio passado, tá, é written, tudo bem? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Escrever, escreveu, escrevia, não é? Porque wrote significa passado, não é? Então, no comparativo com a língua portuguesa, escreveu, escrevia, tá? Só para que tenhamos assim uma pequena noção, tudo bem? E o seu particípio, written, escrito. Gente, é uma brincadeira que eu vou fazer agora, mas é uma brincadeira muito séria, tá? O passado particípio do verbo escrever é escrito. Desculpa, jamais escrevido ou escrevinhado, tá? Por favor, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, tá? O particípio passado do verbo escrever é escrito, tudo bem? Bom, agora existe o gerúndio também do verbo escrever, não é? Writing, tá? Escrevendo, tá? Agora, vamos observar uma questão, tá? Se dissermos there is something written over here, there is ou there's something written over here, nós estamos falando há algo escrito aqui. Há. Estamos falando da existência de algo escrito em algum lugar, tá? Portanto, written pode ser trabalhado também como adjetivo, tá? O particípio passado do verbo escrever pode ser trabalhado também como adjetivo, tá? Por exemplo, written message, não é? Written message, mensagem escrita, certo? Portanto, o particípio passado do verbo to write pode agir também como um adjetivo, que é o que qualifica substantivo, certo? Agora, o gerúndio, não é? Writing, tá? Escrevendo, não é? Pode ter função de substantivo, tá? The writing, a escrita. Por exemplo, tá? Your writing has been really good. Your writing has been really good. Sua escrita está muito boa, tá? Estamos utilizando o presente perfeito, falando, digamos assim, do efeito, mas de um efeito que começou e, digamos, não é que um efeito que começou, uma ação começara, certo? Produziu um efeito e o efeito continua. É mais ou menos essa ideia. Your writing has been good. No comparativo com a língua portuguesa, podemos trabalhar assim. A sua escrita tem estado muito boa, ou tem sido muito boa. Percebe? Então, uma ação começara. E aí, produziu um efeito. E esse efeito permanece. Tá? Então, aí é aquela história também, né? Gera um pouco de dúvidas, não é? Your writing has been really good.
Sua escrita tem sido muito boa, continua sendo boa ou foi boa? Aí é aquela velha e boa questão, não é? da situação, né? Depende muito de contexto, não tem como afirmar ali com 100% de certeza. Por essa razão, o estudo gramatical, ele é complicado, entendeu? Mas ele é complicado até o ponto que você entenda ali como aquilo funciona. A partir do momento que você entender o ponto gramatical, você percebe que é muito mais simples de entender do que você sequer possa imaginar, tá? Portanto, é uma questão assim de começar a olhar com outros olhos a questão da estrutura gramatical. Portanto, ó, essa pequena análise, porque se ficarmos aqui falando do verbo to write, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, tá? Porque é bem extenso a questão, tá? Mas só uma pequena dica, né? A questão de written, tá? É o passado particípio, escrito, tá? Por favor. E writing, escrevendo, é o gerúndio. Então, written pode trabalhar a ideia de adjetivo e writing trabalha a ideia de substantivo, tá? Uma dica realmente interessante, eu espero tê-lo ajudado, tá? Chamo Márcio Antunes, aqui da Império Conlanta Prize. Eu vejo vocês no próximo vídeo.